Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Vamos então dar início aos nossos trabalhos, com esse primeiro caderno que, vocês receberam lá na escola. Hoje, então, é dia 10 de maio, nós vamos trabalhar com língua portuguesa. E o tema da aula de hoje, que eu trouxe e coloquei aqui para vocês, poesia e poema. Olha, meus amores, perceberam, que eu dei aqui uma floreada, que eu enfeitei bastante aqui a poesia? Então, quando nós falamos de poesia, poesia expressa sentimentos, sabe? Expressa emoções. Pode ser sentimentos e emoções bons, ou às vezes não tão bons assim, mas são sentimentos e são emoções. E a poesia, meus amores, ela pode estar em todo lugar. Como assim, professora? Ora, numa flor, que às vezes você está ali olhando, esperando que aquela flor se abra e de repente, uma bela manhã, aquele botão se abriu. A poesia pode estar ali, num botão de flor que desabrochou. A poesia pode estar numa música, aquela música que você gosta, que te faz lembrar de momentos bons ou que apenas te diverte, mas está na música também a poesia. Poesia pode estar numa foto, que às vezes a gente é tão gostoso quando a gente pega fotografias, fotos, e a gente vai revivendo vários momentos da nossa vida, não é verdade? Então, poesia está ali também, numa música, numa foto, numa flor, numa paisagem. De repente você está simplesmente só contemplando a natureza, e quanta poesia tem ali no barulho do vento, naquela brisa gostosa, no sol brilhando, na chuva caindo. Então, poesia, quando eu falar para você de poesia, você pensa logo em emoções. Poesia, tudo aquilo que te traz emoções. A poesia, ela pode ser escrita de várias formas, Pode ser escrita em prosa, que é um texto corrido, aquele texto que pega, de uma margem a outra do caderno. Ou ela pode vir escrita em forma de poema, que é o que nós vamos trabalhar. Então, a poesia pode vir escrita em prosas ou em versos. Quando ela vem escrita em versos, ela está aqui em forma de poema. E o poema, ele tem uma formatação específica. Primeira coisa que você vai observar, o parágrafo do poema, ele é maior, ele tem um espaço maior. Então, tá lá a margem do seu caderno, você vai dar um espaço maior quando você for escrever uma poesia em formato de poema, tá certo, meus amores? Outra coisa, pode ter rimas ou não. Tem gente que acha que sempre tem que rimar. Não. O poema pode não ter rimas, e continua sendo um poema. Mas tem um detalhe, é escrito em versos, tá certo? Versos e estrofes. Então, o verso é o quê? Cada linha do poema é um verso. Normalmente, são versos mais curtos. Não pode ser uma frase tão longa, tão comprida, tá? Vocês vão observar, nós vamos ver, aqui no caderno 2 poemas. E a gente já viu em outras aulas também, exemplos de poema, naquelas letras de música, que nós já trabalhamos, tudo aquilo é poesia, Tá escrito ali daquela forma. Então, quando a gente vai escrever um poema, o parágrafo é maior, O poema é escrito em versos, cada linha do poema é um verso, tá certo? E aí um conjunto de versos vai formar uma estrofe. Eu posso ter estrofes com 2 versos, com 3, com 4, com 1 verso. Então, vocês vão observar aí que de uma estrofe para outra tem um espaço, Salta-se um espaço aí um pouquinho maior. Quando está no seu caderno, de uma estrofe para outra, você vai saltar uma linha, tá ok? E aí tem um detalhe importante que eu quero falar aqui sobre a rima, tá? Que eu percebi na atividade, desse caderno que eu acabei de corrigir,
que teve gente, tinha uma atividade lá que era para circular as rimas, até acho que numa marchinha de carnaval, né? Então, gente, a rima, ela vai acontecer sempre no final do verso. Não tem palavra rimando lá no meio do verso, não. Eu vou colocar aqui no quadro um exemplo para vocês. Presta atenção. Presta atenção aqui nesses versos que eu escrevi. Tá dando para ver, né? A moça chorou quando seu amor partiu. Foi como uma flor que nunca mais se abriu. Onde estão as rimas? Né? Eu posso falar que flor tá rimando com amor? De jeito nenhum, gente. Por quê? Porque a palavra amor não tá no final do verso. A rima acontece aqui, ó, nas últimas palavras do verso, tá ok? Então não tem rima aqui no meio do verso, não. Teve gente lá na atividade que circulou rima no meio do verso. Quando o seu amor partiu, como uma flor que nunca mais se abriu. Então, partiu e abriu são as duas palavras aqui que rimam. Então, meus queridos, o que é essa rima, né? São palavras que têm essa sonoridade, né? Muito, né? Iguais, né? Ou muito parecidas. Então, guarde uma coisa, a rima sempre vai acontecer no final do verso. Não tem rima aqui no meio do verso, não. E outra coisa, pode ser que o poema não tenha rima. Me parece que o primeiro poema que está na atividade não tem rima, tá? E o segundo tem rima, vocês vão ver bem a diferença. Outra coisa, né? O poeta, né? O autor das poesias, dos poemas, eles podem abusar do uso das palavras. Tem uma poesia que é uma gracinha, que é aquela poesia convite, né? Que fala que brincar de poesia é como brincar com as palavras, não é verdade? Então, por isso, porque o poeta ele pode usar as palavras, uma mesma palavra, com vários significados, com vários sentidos, tá? Eu vou dar aqui também alguns exemplos disso para vocês, tá bom? Isso tem um nome que nós vamos aprender aqui. Quando a gente usa, né, palavras com outros sentidos, né, nós estamos usando a palavra no sentido figurado, na linguagem figurada. Por exemplo, nessa frase que eu vou escrever aqui. Olhem só. Estou morta de fome. Será que eu estou morta mesmo? Não. Nós usamos aqui essa palavra, essa expressão, para dizer o quê? Que eu estou com muita fome. É uma maneira de dizer, não é verdade? Estou morta de fome. Então aqui eu usei a palavra morta no sentido figurado, não no sentido que ela é mesmo de estar morta, não é verdade? Então, na poesia, né, nos poemas, nós podemos usar bastante, explorar bastante o uso dessas expressões, o uso dessas palavras no sentido figurado, tá certo? Um outro exemplo, né, que eu vou colocar aqui para vocês, quando a gente fala, vocês fizeram as provinhas, né, os testinhos, o estudo dirigido. Nossa, gente, foi moleza, né? Quando eu falo assim que foi moleza, é porque tá mole assim, flexível? Não, eu tô usando a palavra moleza no sentido figurado. Quero dizer que foi fácil, não é verdade? Então, usei a palavra moleza no sentido figurado, tá? Isso é um outro exemplo aí para você. E aí, meus queridos, eu vou fazer a leitura para vocês do primeiro poema que nós temos aqui, O Relojoeiro. Mal raia o dia, o relojoeiro se debruça com sua lupa sobre o coração dos relógios. Olha só, ele se debruça com sua lupa sobre o coração dos relógios. Relógio tem coração? O que será que ele quis dizer com isso aqui? O relojoeiro, ele não vai mexer ali nas peças do relógio? Ele não vai tentar consertar o relógio?
Por isso que usou essa palavra, ele se debruça sobre o coração dos relógios. É ali onde faz o tic-tac do relógio, que ele está chamando de coração. Usou aí uma palavra com sentido figurado, não é isso? Então vamos lá. Segunda estrofe. Com as mãos delicadas, apalpa, escuta o sono encantado do tempo. Para ele, os relógios estragados são como pequenos pássaros adormecidos. Outra vez ele usou uma expressão, ele está comparando o relógio estragado aos pássaros adormecidos. Um pássaro adormecido vai cantar? Não. E um relógio estragado, né? Vai funcionar? Vai bater ali o tic-tac? Também não. Quando um relógio fica bom, o relojoeiro suspira. Olha que fantástico, né? Eu gostei muito desse poema, tá bom? Olha aqui, meus queridos. Para ele, os relógios estragados são como pequenos pássaros. Ele poderia escrever os relógios estragados como pequenos pássaros? Será? De forma alguma. Ele usou aqui esse verbo, né, o verbo ser, no plural. Quando eu uso são é porque está no plural. Por que está no plural? Porque não é um relógio só. Os relógios estragados, né? A frase está toda no plural. Por isso ele usou são e não o tá certo? Tem algumas outras palavras aqui que estão destacadas e elas são verbos. Olha, mal raia o dia. Quando eu digo dia, já raiou, quer dizer o quê? Já amanheceu. Então, raiar, né, é um verbo, tá certo? Depois, o relojoeiro se debruça. O que ele faz? Ele se debruça. Ele foi ali na mesa e se debruçou para trabalhar nos relógios. Então, debruça também é um verbo. Tá no plural ou singular? Tá no singular. Por quê? Porque é o relojoeiro, tá certo? O verbo tem que concordar com o sujeito, com quem está praticando a ação, não é isso? Eu já falei isso aqui para vocês. Com suas mãos delicadas, apalpa, escuta, não é? De novo aí trouxe mais dois verbos. E o último verbo, né? Quando o relógio fica bom, o relojoeiro suspira, né? Ele está aliviado, consertei o relógio, não é isso? Então, meus queridos, a poesia é isso. Eu não posso ler essa poesia sem colocar sentimento, sem colocar emoção. Olha como é que ficaria esquisito. Mal raia o dia, o relojoeiro se debruça com a sua lupa sobre o coração dos relógios. Com as suas mãos delicadas, apalpa, escuta o sono encantado do tempo. Para ele, os relógios estragados são como pequenos pássaros adormecidos. Quando um relógio fica bom, o relojoeiro suspira. Perdeu completamente o encantamento da poesia, não é verdade? Então, quando eu vou ler uma poesia, eu tenho que colocar sentimento, eu tenho que colocar emoção, como se eu estivesse vivendo aquilo que está escrito ali, tá bom? Depois eu vou também marcar alguns alunos, tá? Mandar lá para vocês, para ler para mim a poesia. Eu quero ver como que vocês estão fazendo a leitura de poesias, tá certo? Então, quando a gente fala desses sentimentos, né, dessas emoções do poema, né, essa voz que se expressa aqui no poema é chamado de eu lírico, o eu do poeta, o sentimento do poeta, tá bom, meus queridos? Então, meus amores, eu quero que vocês façam a leitura do poema, tá? Façam a leitura das atividades com bastante atenção. É muito importante que você entenda o que é preciso fazer, o que a atividade está te pedindo para fazer. Por exemplo, aqui na página 5, na letra B, qual é uma das principais ferramentas de trabalho do relojoeiro? Por que ela é necessária? Então, tem duas perguntas em uma. Primeiro, eu quero saber qual que é a principal ferramenta de trabalho dele, que foi falado lá no poema. Por que ela é necessária? Será por que ele precisa daquela ferramenta? Tá? Então, leia o poema com bastante atenção, mais de uma vez. Declame o poema, né, para os seus pais, para alguém da sua casa. É muito gostoso declamar poemas, tá bom?
E presta atenção nas perguntas. Na hora de você responder, sempre você vai começar com letra maiúscula e vai colocar um ponto final, tá ok? Eu também vou escolher, tá? Mais uns 5 alunos para postar para mim a foto da página pronta. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que vocês façam uma atividade, né, por dia, uma aula por dia. Porque senão corre o risco de você deixar, é língua portuguesa, eu vou fazer amanhã as duas juntas. Não quero que faça isso. Por isso eu vou pedir. Hoje é segunda-feira, eu vou pedir uma foto da atividade de segunda-feira. Tá ok? Um grande beijo para vocês e até a nossa videoaula de quarta-feira.